Fala trader, eu sou Edgar Matos, sou trader e desenvolvedor e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que existem três formas de saber se um setup ele é bom ou ruim, certo? Existe a forma do disse-me-disse, que é o cara que vai lá e alguém diz para ele que o setup é bom e ele funciona e tal e manda o cara operar, certo? Ou então o cara assiste lá um trader famoso fazendo um vídeo e acredita que aquele setup funciona, certo? E você vai lá e arrisca seu dinheiro. Essa é uma forma de você saber se ele é bom ou ruim. A segunda forma é você indo lá e aplicando o seu próprio dinheiro. Você criou um setup ali na sua cabeça, você acha que ele é viável e você vai lá e coloca seu dinheiro e pode ganhar, como também pode perder dinheiro. Existe a terceira forma, que são os backtests. E os backtests a gente consegue matematicamente provar se o setup ele é bom ou se ele é ruim, certo? E a gente consegue muitas vezes descobrir esses setups famosos que às vezes a gente pensava que eram maravilhosos, que faziam todo o sentido, a gente consegue descobrir que ele realmente simplesmente não funciona, galera. Eu tô cansado de ver isso nesse canal, certo? Então se você gostou dessa ideia, já deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Não deixa também de seguir lá no Instagram, certo? Que lá no Instagram também eu mostro todos os dias as minhas operações, mostro os meus indicadores. Então vamos nessa! Ó, pessoal, tô aqui com o gráfico aberto, certo? Aqui o gráfico de índice futuro. Inclusive aqui o meu indicador 0,39 tá dando agora aqui, ó, mais de 1.500 pontos. Já tinha pego essa venda aqui, certo? Esse aqui é o indicador 0,39 para day trade. Quem quiser saber mais sobre ele, vai no link na bio, certo? Mas vamos lá, vamos falar dos backtests. Os backtests, pessoal, que a gente pode estar fazendo no Profit, a gente pode vir aqui, ó, estratégias, certo? Editor de estratégias. Você vai abrir aqui, editor de estratégias, e você vai abrir o arquivo de backtest que você quer testar, no caso que você quer fazer teste em questão lá do seu setup, certo? Ah, Edgar, não tenho nenhum arquivo aqui de backtest, como é que eu vou testar? Cara, existem duas opções, ou você vai aprender a criar o seu próprio, certo? Aqui no canal eu dou muitas dicas de como criar o próprio. Tem também o meu curso que é bem completo, que eu mostro passo a passo para quem é do zero como é que faz para criar esses tipos de setup, indicadores e tudo. Ou também você pode ir lá no meu grupo de Telegram, que lá no grupo de Telegram tem vários setups para você baixar lá. Tem um link aí na descrição e lá você pode estar baixando setups e fazendo seus próprios backtests, beleza? Então você pode baixar lá de graça, lá no meu grupo do Telegram você pode criar, beleza? Eu vou abrir um aqui que eu já criei, certo? Tem um aqui, ó, pra gente testar aqui com vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, como é que a gente faz para abrir, né? Clica aqui nesse botãozinho aqui de abrir e vem aqui, ó, e procura o indicador, o backtest, certo? Eu criei uns aqui pra gente estar fazendo. Esse aqui é o relatório 01, certo? E o 02. Beleza? Eu vou abrir esses dois aqui para mostrar para vocês a diferença. E vou mostrar para vocês tudo que a gente vai ler dentro de um backtest, certo? O que importa, né? Não vou aqui estar lendo várias coisas também que não importam. Mas vamos lá, pessoal. Estou aqui com esse meu backtest aqui aberto. Como é que eu vou fazer para executar? Primeira coisa, você abriu, ele está aqui aberto. Se você não tiver o código fonte dele, você vai precisar para fazer esse tipo de backtest. Então, se você vir aqui, ó, coloca executar. Certo? O que ele vai fazer? Ele vai executar, pessoal, ele vai simular operações de acordo com os backtests que você programou. Vou dar um exemplo para você. Um setup, por exemplo, de cruzamento de média. Toda vida que cruzar a média, ele vai simular dentro do gráfico aquele cruzamento, certo? E como é que a gente pode ver isso? Esse setup aqui é um setup de day trade, por exemplo. Ó. Então eu vou colocar aqui, ó, eu clico aqui, coloco no gráfico de 15 minutos, certo? E ele tá me mostrando aqui, ó, ele já fez algumas colorações, ó, mas ele me mostra aqui, ó, onde é que ele compra, ó, comprou aqui e vendeu bem aqui, ó. E essas simulações, pessoal, para que servem? Servem para que a gente olhe o passado do ativo e descubra se ele realmente foi lucrativo no passado ou não. Lógico que a gente não tem como prever como vai ser o futuro, certo? Mas aqui a gente consegue ver o passado do ativo, se ele foi lucrativo ou não. Vejam só esses movimentos que esse setup pega, certo? Beleza, Edgar, eu tô vendo aqui que ele faz as compras, faz o buy e faz o sell to cover. Ó, ele fez uma compra, depois ele fez uma venda, aqui no caso ele levou um stop, certo? E a gente tem todos os testes aqui, ó.
sendo executados, certo? Beleza. Mas aí como é que eu faço para saber se ele é bom ou ruim? A gente vai vir aqui nas estatísticas. Estatísticas, aqui a gente tem um relatório de performance, onde a gente tem todos os parâmetros, que eu vou já passar aqui por esses parâmetros para vocês. Vou passar pelos mais importantes para que vocês entendam, certo? E aqui, pessoal, a gente tem outras abas que mostram pra gente aqui, ó, as operações. Ele mostra todas as operações que foram feitas, ó, mostra a abertura, o fechamento, o horário, quanto tempo eu fiquei carregado nessa operação, a quantidade de contratos do lado, certo? Isso que a gente vê tudo aqui no Profit, certo? Como se fosse aquele relatório de performance que a gente tem lá quando a gente está operando, beleza? E aqui a gente tem, ó, o gráfico de operações. Esse gráfico aqui é muito importante para você saber se um setup é bom ou ruim. O que que ele mostra? Ele mostra aqui pra gente as operações que as barras estão verde. Ele mostra o tamanho do lucro e ele diz que essas operações aqui foram lucrativas. Então a gente está vendo aqui um setup bem lucrativo. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo sobre esse setup, comenta aí que eu faça um vídeo mostrando como é que funciona esse setup para vocês, certo? E ele mostra aqui as operações que não deram lucro. E aqui, pessoal, a gente tem o que eu acho mais interessante na hora de estar analisando um setup. O que é a curva de capital. O que é essa curva de capital? Essa curva de capital funciona assim, pessoal. No dia 30/3 de 2020, eu comecei zerado aqui nesse setup, certo? E comecei a fazer as minhas operações. O que acontece? Ó, o meu capital foi crescendo. Quando chegou bem aqui, o capital deu uma queda, certo? Depois ele voltou a crescer. Deu uma leve queda aqui, cresceu. Deu uma queda até grande aqui, mas voltou a crescer e é um setup muito lucrativo. O que eu busco quando eu estou fazendo backtest? Eu busco uma curva de capital de 45 graus, certo? Que seria a curva mais ascendente possível, beleza? É a curva que eu busco, uma curva de capital assim de 45 graus. Por que não uma curva de 1 grau até maior? Porque, cara, além de ser praticamente impossível, né? Talvez a gente conseguiria se a gente procurar setups bem mais agressivos, certo? Então eu gosto de setups mais conservadores também. Então o tempo tem que existir para que a curva aconteça. Beleza, pessoal? E aqui eu vou passar para vocês o que eu olho dentro de um resumo de um relatório de performance, certo? Quando eu olho para um resumo, a primeira coisa que eu olho é esse dado aqui, o saldo líquido total. Claro, eu quero ganhar dinheiro, então eu quero saber se esse setup deu lucro no passado. Significa que ele vai dar lucro no futuro? Claro que não é obrigatório que o setup que deu lucro no passado dê lucro no futuro. Mas é provável que sim, é provável que ele dê lucro no futuro. Então aqui, ó, eu vejo um setup como esse, o saldo líquido total 44 mil. Significa que esse setup lucrou 44 mil nesse período, certo? Operando 5 contratos. O lucro bruto é tudo que você ganhou, certo? Tudo que você ganhou, certo? O prejuízo bruto é tudo que você perdeu. Então o saldo líquido já tira isso, certo? A gente tem aqui o fator de lucro, né? Que o fator de lucro é o quê? É o lucro bruto dividido pelo prejuízo bruto, né? Então o que acontece? Sempre que for maior do que 1, esse setup ele tem uma lucratividade. O número de operações, aqui eu tenho quantas operações foram feitas, 42. Se você vir aqui contar, deram 42 operações. A gente tem aqui, ó, operações vencedoras, isso aqui é muito importante, pessoal, sempre olha. 76% de operações vencedoras, certo? E 32 vencedoras e 10 perdedoras, certo? Aqui tem um dado muito interessante que é o payoff, certo? O payoff é essa razão média lucro, média prejuízo, certo? A gente sempre procura um valor ali em torno de 1.5, 1.2, 1.3, já são bons valores e a gente procura até ter payoffs maiores de 2, 3, certo? A gente tem aqui a média de lucro por prejuízo, que é essa média aqui. A gente tem a média de operações vencedoras, que quer dizer, quando a gente ganha aqui, ó, R$ 1.800, certo? A gente tem a maior operação vencedora, que foi de R$ 4.229, e a maior operação perdedora, que foi de R$ 3.400. Então aqui, pessoal, a gente tem um dado bem legal, ó. Quando a gente ganhou mais, o máximo que a gente ganhou foi maior do que o máximo que a gente perdeu, certo? E aqui tem um dado muito interessante que eu gosto bastante. Qual foi a maior sequência vencedora? Quantas vezes a gente venceu seguidamente? 7 vezes. E a maior sequência perdedora, 2 vezes. Mostrando que esse setup, ele é muito bom, galera. Então, se você quer que eu faça um vídeo desse setup, deixa um comentário aí, deixa um like nesse vídeo. A gente tem algumas informações aqui que eu acho bastante interessante também, certo? Quais são elas? A gente tem aqui, ó, a média de tempo nas operações vencedoras. Então passei em média 3 dias nas operações, 3 dias e 4 horas. E no total nas perdedoras 5 dias. Então isso aqui mostra pra gente que talvez esse setup melhore se a gente, depois do terceiro dia, encerrar a operação de qualquer forma. Por quê?
Porque normalmente quando tá indo até o 5º dia tá dando loss. Então isso aqui mostra alguns dados pra gente, certo? E aqui a gente tem o drawdown. O que é o drawdown, pessoal? Isso aqui é bem interessante. Isso aqui mostra qual foi a nossa queda máxima no nosso capital, certo? Que aqui tá de 5.400, certo? Provavelmente, pessoal, deve ter sido essa pancada aqui, ó. E foi, ó. A gente tinha 46 mil e chegou a 40 mil, certo? Então a gente perdeu 5.400 nesse maior drawdown aqui que a gente teve, certo? E um retorno sobre o capital inicial, a gente teve quase 40% de retorno. E um patrimônio máximo de R$ 45.900, beleza? Então, pessoal, esses são os dados mais importantes que a gente olha dentro de um backtest para saber se um backtest ele é lucrativo ou não, certo? E o dado que eu mais gosto de olhar, que é mais rápido, é a nossa curva de capital. Esse setup aqui, eu estou no gráfico de 15 minutos, mas eu poderia testar facilmente em outros tempos gráficos. Eu mudo aqui para misto e mudo aqui, ó, 10 minutos. Olha aqui, no 10 minutos, vamos ver se ela é lucrativo no 10 minutos. É lucrativo também, certo? Vamos ver nos 5 minutos, eu posso já escrever aqui direto, ó, 5 minutos. E ele vai fazer o cálculo, vai mostrar, é lucrativo também. Como é que eu sei? A curva de capital ascendente. Vamos ver no 30 minutos se esse setup é lucrativo. É bem lucrativo também. Nos 60 minutos é lucrativo também. Nos 5 minutos já fiz, né? Mas vamos fazer agora, pessoal. Ah, Edgar, beleza. Em índice futuro ele é lucrativo, mas vamos ver em outro ativo como é que eu faço. Cara, basta você digitar aqui, ó. Por exemplo, em VEG. Vamos ver se ele é lucrativo. Eu digito aqui, ó. Venho aqui, executo novamente. E vejo que ele é lucrativo em VEG. Vamos ver no 15 minutos. Bem lucrativo também, beleza? Então, pessoal, é assim que eu faço backtests, é assim que eu opero, certo? E é assim que eu descubro se um setup ele é realmente lucrativo ou não, beleza? Então, se você quer aprender a criar setups, criar estratégias, criar robôs para saber se os seus setups são lucrativos, automatizar suas operações no Profit, dá para fazer isso, certo? E eu explico tudo isso aqui no meu treinamento, como criar estratégias e robôs lucrativos no Profit. Você aprende a criar estratégias, aprende a fazer robôs, aprende a fazer backtests, aprende a otimizar estratégias, certo? É um treinamento muito completo, certo? Que você tem aqui, ó, programação de estratégia, criação de robô, otimização, regras de coloração você consegue fazer também. Você consegue criar setups com curvas de capitais como essa, como eu criei. E aqui, pessoal, a gente tem um conteúdo de mais de 20 horas de aprendizado, incluindo lives. A gente tem 2 lives por semana, exclusiva para o pessoal da turma, para tirar dúvidas, para ver o código de vocês. Eu faço análise, vejo o que está errado, mostro para vocês como é que pode ser melhorado, beleza? E a gente tem todo esse conteúdo dentro do treinamento. Então não perde essa oportunidade, tem um link aí na descrição, vem para o treinamento e aprende como fazer estratégias como essa daqui, pessoal, estratégias como essa, beleza? Ah, e se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o like, se inscreve no canal, porque aqui eu sempre mostro como criar robôs, como criar estratégias, criar regras de coloração, sempre tem live, certo? A gente está fazendo live todo domingo, tá bem bacana, as pessoas estão aprendendo muito, criando setups maravilhosos, setups até às vezes melhores do que eu estou criando, beleza? E não deixa de seguir lá no Instagram eu sempre mostro as minhas operações, mostro os meus indicadores, os meus resultados, e isso tudo está disponível lá para você, beleza? Então valeu, vamos nessa, vamos fazer grana no mercado, porque o mercado não foi feito para brincadeira não, pessoal, o mercado foi feito para dar grana pra gente, beleza? Valeu, galera, abraço!